Caridade com a perna canhota. É ele contra o Gabriel. Robert Renan, zagueirão do Internacional, uma das grandes contratações do Internacional, vai bater com a perna direita. Não, vai lá, vai com a esquerda, partiu para a bola, Robert Renan, bateu, não, Robert Renan, não faz uma coisa dessas no momento sério, Robert Renan. É inacreditável, manda embora, o cara deu uma cavadinha na mão do goleiro, manda embora, se merda! Mas é o estilo do Robert Renan que enfeita durante os jogos. Enfeitado! O Vasco encaminhou a contratação do zagueiro Robert Renan do Zenit. Os clubes chegaram a um acordo para que o zagueiro de 21 anos seja emprestado por um ano, torcedor, com opção de compra prevista no contrato. Há uma semana da Copa do Brasil, torcedor, o Vasco corre para contratar e inscrever o reforço. A diretoria vascaína agora corre quanto tempo para agilizar a papelada e inscrever o jogador a tempo de enfrentar o Botafogo na próxima quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil, torcedor. O prazo para inscrição termina na terça-feira, dia 26, torcedor. Bom zagueiro, torcedor. Ele é revelado no Corinthians, mas no Internacional o torcedor por lá não tem saudade. Tomara que no Vasco dê certo, porque não pode errar mais. Contratou Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos e não deu certo. Gostou, torcedor? Deixa aqui o seu comentário. Vamos aqui falar do próximo duelo, que é com o Corinthians, torcedor. Vai ser domingo às 16 horas. O Vasco está na 16ª colocação com 19 pontos e o Corinthians com 22 na 14ª colocação. Então, ganhando, o Vasco passa no saldo de gol. O Vasco tem 25 gols e o Corinthians tem apenas 19. E na minha opinião, tem que ganhar esse jogo, até porque o jogo é em São Januário. Não só por isso, porque a sequência de jogos do Vasco é muito forte. Botafogo pela Copa do Brasil, depois pega o Sport na ilha, volta para fazer o segundo jogo contra o Botafogo, depois pega o Ceará em casa, o Flamengo no Maracanã, o Cruzeiro em casa, depois pega o Palmeiras fora. Só jogo difícil, torcedor, e tem que ganhar, porque o Sport na Ilha do Retiro é difícil, o Ceará é difícil, pegar o Flamengo no Maracanã é muito mais difícil, e o Palmeiras então nem se fala. E o craque Neto falou desse duelo que vai ser contra o Vasco em São Januário e falou do Vasco. A instituição do Vasco é excepcional. O time é fraco, o time é ruim, desculpa falar, mas tá tudo certo. Agora o time titular do Corinthians é muito bom. Sem o Memphis, sem o Roberto, sem o Carrilho, sem o José Martínez, fica um time igual para igual. Só que é o seguinte, olha o que esse país aqui deu de moral pro Fernando Diniz, hein? Será que não merecia a mesma moral que o Felipe Luiz? Olha como tem o dinizismo, né? Porque ele ganha de 6-0, parece que ele é Deus. Aí ele perde de 2-0, ninguém fala nada. Os críticos não falam nada, passa batido. Qual a ideia do Corinthians para enfrentar o Vasco no que o Veloso falou? 6-0 com o Santos e eu perco pro Juventude. Qual é o Vasco que o Corinthians tem que enfrentar em São Januário? Esse é o problema. Eu acho que o torcedor, se tivesse que escolher, enfrentar o Vasco do Juventude, né? Não o Vasco contra o Santos. Mas é difícil você entender esse Vasco também. Mas eu tô com você. Acho que o jogador tem que ser responsabilizado também. Tem que começar a jogar bola. Acho que o cenário pro torcedor corintiano é um cenário perigoso. Sabe o que eu quero falar do Corinthians também? Aí quando você vai falando, eu vou pensando. Pô, o Corinthians não contratou 3 centroavantes? Um já foi, né?
Não, estão querendo vender um cara que não vai vender. Você contratou um cara por 5 milhões de dólares, que é o Pedro Raul. O cara não joga. Joga. Vai embora. Você contratou o Hector Hernandes, que Joga. o Léo jogou contra ele lá. É. Não joga, foi mandado embora. Aí você tem Thales Magno, que você renovou o contrato dele 2 vezes. Parou de jogar. Parou de jogar. Aí você tem o Romero, que tá na pior fase dele no ano. Aí você tem o centroavante que você renovou o contrato, que infelizmente fez cirurgia. Mas como que pode isso? Esse Não é muito louco o Corinthians? Isso é o quê? A administração é errada, por isso que o time fica lá embaixo. Mas é uma oportunidade perfeita para esses jogadores aparecerem também, né?